Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. O evangelho de hoje, meus irmãos, vem trazer um detalhe da vida de Jesus e dos seus apóstolos, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar quando nós fazemos uma leitura superficial, ou seja, de textos sorteados, né? Lê um texto aqui, outro ali, e a gente não faz uma leitura sistemática, ou seja, uma leitura corrida também da vida de Jesus. E refletir o evangelho diário nos dá essa graça de conhecer detalhes da vida de Jesus que normalmente quem não lê os evangelhos por inteiro não consegue enxergar. E o detalhe de hoje é espetacular. Veja, versículo 30. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Então, os apóstolos haviam sido enviados em missão. Então, eles se encontram com Jesus e, ao se encontrar com Jesus, eles contam maravilhados o que eles tinham feito, como eles tinham ensinado ao povo, e também, com certeza, eles ficavam dizendo o quanto eles haviam enfrentado espíritos malignos. No evangelho onde fala dos 72 discípulos, o evangelista São Lucas vai dizer que São João se maravilha de como os espíritos malignos os obedeciam. Então eles vêm contar a Jesus. Só que quando eles começam a contar a Jesus, versículo 31, havia aí tanta gente chegando e saindo, a tal ponto que Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Veja, a missão evangelística de Jesus e dos seus apóstolos era tão árdua, que no momento em que eles pensavam em se recolher para falar um pouco sobre as missões realizadas, para falar um pouco sobre as graças que haviam acontecido nestas missões, as pessoas, ao descobrir que eles estavam ali, eram tantas chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para se alimentar. E Jesus os convida, porque Jesus também faz isso conosco. Jesus os convida. Então Jesus disse para eles: vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então Jesus diz: é necessário também que vocês descansem um pouco. E muitas vezes nós acabamos furtando ao descanso. O descanso é quisto por Deus. O descanso é querido por Deus. Tanto é que Deus criou o mundo em 7 dias, ou em 6 dias, e no 7º descansou. Lógico que Deus não precisa descansar, né? Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é Deus. Não necessitaria descansar. Mas ele fala, né? O agiógrafo fala desta maneira para mostrar a importância do descanso para nós seres humanos e que é querido por Deus, que é quisto por Deus. Então, Jesus diz: vamos descansar. Só, meus irmãos, que a fome e a sede do povo pela vida por Deus é muito grande, a ponto de acontecer o seguinte: então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Versículo 37 do evangelho de hoje. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão. Então veja, uma multidão faminta de felicidade, uma multidão faminta de Deus, uma multidão faminta da vida eterna. E Jesus, ao vê-los, tem compaixão. Por quê? Porque estavam como ovelhas sem pastor.
estavam como ovelhas sem pastor. O mundo está como ovelha sem pastor. E por isso, ele, Jesus e os seus apóstolos, então começou a ensinar muitas coisas para eles. Então veja, o mundo, meus irmãos, nós podemos ver, o mundo está faminto de Deus. Ainda bem que existem pessoas que estão aí anunciando a boa notícia, anunciando o Evangelho. Pois chegará um tempo, como dizia o profeta Amós, se eu não estou enganado é o profeta Amós que diz, chegará um tempo em que o mundo todo terá fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Aí ele diz, porém não haverá quem anuncie a palavra de Deus. Então, como diz São Paulo aos Coríntios, este é o dia da conversão. Este é o tempo da salvação. Então nós precisamos hoje nos converter. Nós precisamos hoje buscar a salvação, porque este é o dia oportuno. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso, nos alegremos e nele exultemos, porque nós, como diz o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, o hoje, nós só temos o hoje. Como diz o salmista, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no deserto naquele tempo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus abençoe você, que nós possamos aprender com o Evangelho de hoje, que o tempo se faz próximo.